Bom, se a gente se mantiver, então, nesse campo da cogitação, Gustavo Segré, eu gostaria que você trouxesse a sua avaliação sobre como você avalia o fato de todas essas figuras que eram as principais do governo federal ao lado do presidente da República nestes anos, o fato delas estarem, então, cogitando um ato antidemocrático, a retirada de um presidente eleito nas urnas aqui no país. Primeiro, é uma situação grave. Porque, se for comprovado, estamos falando de uma situação que é institucionalmente muito grave. Eu li parte das 268 páginas da denúncia da PGR. Aí menciona muito a palavra tentativa. E por que tentativa e não cogitação, como muito bem indicou Alan? Porque a cogitação não está prevista no Código Penal, a tentativa sim. Artículo 359L e 359M. Em função especificamente de atentado contra as instituições, contra o Estado Democrático de Direito. Quando eu vi o presidente agora, nessa fala inicial que a gente apresentou aqui no 3 em 1, me surpreendeu um detalhe, que não é um detalhe retórico, é um detalhe muito importante. Ele menciona que se os acusados provassem a sua inocência, e não é assim que funciona o direito penal é que a acusação deve provar a culpabilidade. O inocente é inocente, até que alguém, no caso o Ministério Público, prove o contrário. Dentro dessa questão, existem as 207 vezes com a verbo potencial. Poderia, teria, possivelmente, talvez, se essa situação for. É uma estrutura em que, se as provas que aí estão são condizentes com o que está nos autos, então, claro, vai ter muito trabalho por parte da acusação e por parte da defesa. Mas aí você vê a outra questão. E não é apenas uma suposição, porque a gente não tem acesso, por exemplo, à delação ainda do Mauro Cid, e são coisas que a gente tem que houve a quebra do sigilo, mas são informações que estão chegando aí. Né? Então tem que respeitar o processo. Mas parto da seguinte premissa. Uma vez um diretor de um banco na Argentina me falou, sabe por que não tem tanto roubo de banco? Roubo, estou falando na questão do roubo institucionalmente falando, porque precisa de muita gente. Precisa de muita gente. Se for 3 ou 4 pessoas, 2 pessoas que vai, é mais fácil. Mas quando tem tanta gente, o risco de dar errado é muito grande. Foi um diretor do banco na Argentina que me falou. Aqui nós estamos vendo 34 pessoas e tem muita pergunta que ainda não tem a resposta. Uma delas, da onde que obtiveram o dinheiro, teoricamente, onde sairia o dinheiro para financiar todas essas questões? Sobretudo quando, em um momento, a própria PF indicou que não tinha nenhum lastro sobre um financiamento forte, que era um financiamento de pessoas. Então é como que fizeram uma vaquinha para fazer um golpe de Estado. Essas questões que precisam ainda ser demonstradas. E no âmbito do julgamento em si, me parece complexo do ponto de vista jurídico que se eventualmente era verdade que estava cogitado o assassinato ou o atentado contra a vida do ministro Alexandre de Moraes, além do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, qual é a objetividade que poderia ter um ministro que a sua vida estava em risco por essas pessoas que estão sendo investigadas e eventualmente julgadas para ele dar uma sentença? Então, são temas que ainda tem que esperar, temos que decorrer todas as investigações, mas tem muita pergunta aí que não fica muito claro e a denúncia da PGR, me parece que para ser uma denúncia com a gravidade institucional, tem muito poderia, teria, daria, talvez, enfim.